uma nova doutrina? Era meia-noite, quando um anjo, humildemente trajado de mendigo, apareceu-lhe de súbito, dizendo: Não temas e não te espantes, sou Aniel, anjo santo do Senhor, e venho trazer boas novas para a tua igreja. Valdemiro Soares Macedo, era este o seu nome, tinha então 52 anos de idade, com muito dinheiro, farta saúde e disposição de sobra para fazer crescer ainda mais o seu já imenso rebanho. Convertera-se à religião evangélica aos 27 anos, conforme ele mesmo dizia, após ter chegado ao fundo do poço. Alcoólatra desde os 16 anos, estava decidido a acabar com a própria vida, quando fora milagrosamente tocado pela divina providência, que o libertou dos grilhões do vício e o conduziu ao caminho da salvação. 11 anos depois de convertido, fundou uma igreja a qual denominou de Igreja Planetária da Bênção de Deus, que se expandiu rapidamente, conquistando milhares de fiéis em várias partes do mundo. Eram 3 os principais pilares de fé de sua denominação, que podiam ser sintetizados nas seguintes fórmulas doutrinárias: Deus cura, Deus liberta e Deus prospera. Um princípio ligava-se ao outro, de modo que, para ser curado, o indivíduo devia estar liberto, e para ser liberto, ele devia assumir um compromisso com Deus, doando 1/3 de todos os seus rendimentos, preceito este a que denominou de trízimo, e justificava 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. A repentina chegada do anjo fez Valdemiro estremecer de assombro. Pálido e tomado de pavor, ele soltou um grito e desfaleceu no chão frio, ficando ali como morto. O mensageiro de Deus aproximou-se então dele, tomou-lhe as mãos, assoprou brandamente no seu ouvido e fê-lo saracotear como um cavalo quando ouvia soar o clarim da guerra. Disse-lhe então o anjo: Levanta-te e põe-te em pé, pois trago uma nova doutrina para a tua igreja. Escreverás as palavras da minha boca e as transmitirá a teus fiéis nos quadrantes da terra. Assim te ordena o Senhor. Valdemiro já não duvidava que estivesse diante de um ente espiritual, contudo, não podia concebê-lo como um enviado de Deus, pois esses deviam usar roupas brancas que resplandeciam como o sol, vestes ornadas de ouro e safira. Julgou então tratar-se de um anjo caído, pois se trajava com andrajos, semelhante aos pedintes que costumava ver nas portas das igrejas, a suplicar uma esmola pelo amor de Deus. O anjo, porém, sondando a incredulidade do seu coração, agitou impetuosamente suas asas e, saltando para a frente, bradou com voz de trovão: Por que vacilas o teu espírito e por que te voltas contra o enviado de Deus? Porventura encheu Satanás o teu coração para que não compreendas os desígnios dos céus? Trêmulo e compungido, Valdemiro cai de joelhos aos pés do ente divino e exclama com os olhos cobertos de lágrimas: Eis-me aqui, envia-me a mim. O anjo então abrandou sua ira, recolheu as asas e sentou-se numa cadeira que achou encostada à parede, explicando logo em seguida qual seria a nova doutrina. Anunciava-lhe que, segundo as novas ordens celestiais, ficava terminantemente proibido fazer qualquer menção ao dinheiro, quer durante o culto, quer em qualquer outra circunstância. A doutrina da prosperidade deveria, pois, ser substituída pelo preceito da caridade entre os homens, e citou uma passagem do livro de Atos, em que se diz que os cristãos prósperos da igreja primitiva vendiam o que tinham e repartiam entre os mais pobres. Valdemiro mostrou-se insatisfeito com tal doutrina, afinal tentou argumentar:
como a igreja haveria de se expandir e se sustentar sem arrecadar dinheiro? O anjo respondeu que o Senhor o proverá, assim como fez a Abraão, a Jacó, a Isaque e aos profetas. E acrescentou ainda estas palavras de Jesus: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Valdemiro entendeu a mensagem do anjo, mas via o texto bíblico como fora de contexto. Contudo, nada disse acerca disso. Em seguida, o anjo alertou-lhe que, de acordo com esta mesma determinação divina, ele deveria abrogar dentre os regulamentos doutrinários da igreja aquele que versava sobre curas e milagres. Para isso, falava o anjo, a medicina e os médicos, os quais deverão receber os verdadeiros louros pelo restabelecimento da saúde dos homens. Valdemiro mostrou-se visivelmente perturbado e ressaltou que as curas e os milagres constavam na Bíblia, destacando que o próprio Jesus utilizou do seu poder para curar enfermos e até ressuscitar mortos, ao que o anjo respondeu que sim, que de fato há muitos relatos de prodígios nas Escrituras. Todavia foram eles realizados na dispensação da plenitude dos tempos, acrescentando com um sorriso que os milagres não cessaram, eles apenas não acontecem no varejo. Valdemiro resignou-se e prontificou a obedecê-lo. Dito isto, o anjo agitou as asas e, como um raio, ascendeu aos céus entre as nuvens. Já no dia seguinte, Valdemiro procurou colocar em prática as novas exigências celestiais. Fez questão de realçar que a nova doutrina lhe fora revelada diretamente por um anjo que lhe aparecera todo maltrapilho, o qual lhe exigiu o fiel cumprimento às ordens divinas. A mudança deu-se de maneira drástica e num curto espaço de tempo. Logo os templos tornaram-se vazios, alguns fecharam as portas, outros foram vendidos e transformados em cinemas, casas noturnas e lojas de conveniências. Alguns membros, no entanto, persistiram na fé e aceitaram a nova doutrina como vinda do próprio Deus. Quanto ao Valdemiro, ficou pobre e fundou uma nova igreja, sem qualquer doutrina, a que deu o singelo nome de Testemunhas de Umbá, cujos templos estão espalhados por todo o mundo, nas esquinas de cada cidade. O acusado estava jantando quando ouviu uma voz chamá-la fora. Saiu irritado e deu de cara com um homem desconhecido, alto, um pouco magro, vestido de preto, cabelos em desordem e um olhar severo e perscrutador. "Que me quer?" perguntou-lhe um tanto impaciente. "O senhor é o Acácio Justiniano da Silva?" "Sim, que me quer?" "Sou oficial de justiça do Ministério Público do Governo Federal e trago-lhe uma intimação. Adianto-lhe, porém, que não tenho autorização para fornecer qualquer tipo de informação sobre este processo. Assine aqui e aqui." O homem estremeceu e olhou para o agente do governo, espantado e desconfiado, mirando bem o seu crachá ao peito e indagando-lhe se ao menos poderia esclarecer sobre o teor do tal processo, pois desconhecia qualquer acusação contra si. Ademais, dizia com voz alterada, um representante do governo tem a obrigação de fornecer os esclarecimentos necessários aos cidadãos pagadores de impostos. O oficial, no entanto, repetiu apenas que não estava autorizado a prestar qualquer esclarecimento acerca do assunto e que tudo constava nos autos. "Nos autos, nos autos", repetiu nervoso o emissário, enquanto anotava alguma coisa numa agenda grande e de capa vermelha. Nem sentara e foi logo abrindo o envelope pardo, com timbres e carimbos que indicavam tratar-se de fato de um despacho público. "O Ministério Público do Governo Federal
no desempenho de suas atribuições institucionais, com fundamento no artigo 135, inciso 4, da Lei número 3966/6 do Código de Condutas e Procedimentos, intima Vossa Senhoria a comparecer na Secretaria de Condutas e Procedimentos, conforme endereço e data em epígrafe, a fim de participar como réu de uma audiência relativa ao processo número 19566/6, em tramitação neste Ministério Público Federal. Sentou-se com um envelope nas mãos, todo trêmulo e desesperado. Com os olhos fixos no papel, tentava evocar o passado, buscando reproduzir na memória algum acontecimento ou alguma conduta que porventura pudessem ter sido os geradores de tal processo. Sua consciência, porém, não o acusava de nenhum ato indigno, nenhum. Acerca dele, sabe-se que era um cidadão pacato e ordeiro, um rígido cumpridor das leis e que, não raro, ostentava um certo orgulho de nunca ter se envolvido em negócios sujos, nem ter seu nome arrolado em falcatruas de quaisquer espécies. Aquela intimação, pois, não apenas lhe afligia o espírito, como mais que isso, aviltava-lhe os seus brios de homem íntegro e respeitador da ordem pública. Naquele dia, mais do que nunca, pareceu-lhe a vida insuportável e injusta. À noite não pôde dormir mais de 2 horas aos pedaços e antes das 5 já estava em pé. Aprontou-se mal, engoliu o café e saiu rapidamente para o centro da cidade, onde tencionava encontrar um bom advogado que pudesse defender a sua causa. Entrou no primeiro escritório que viu. O bacharel examinou detidamente os papéis, consultou a última edição do Vade-Mecum, recorreu ainda a outras obras da esfera do seu saber e confessou surpreso que desconhecia a tal lei número 3966/6, embora certificasse com absoluta convicção que o documento apresentado fosse de fato emitido por um órgão do governo, não apresentando qualquer indício de falsificação. Não satisfeito, dirigiu-se ainda a outros advogados, os quais, unânimes, também declararam desconhecer a tal lei número 3966/6, aconselhando-o a buscar informações na própria Secretaria de Condutas e Procedimentos, pois poderia tratar-se de um preceito recente que ainda não tinha sido publicado no Diário Oficial nem divulgado na imprensa. Na Secretaria, contudo, foi alertado de que não havia informações disponíveis e que deveria aguardar a audiência do julgamento, quando só então ficaria a par do conteúdo dos autos. Então é assim? E os meus direitos como ficam? Indagou enfurecido ao escriturário público, que parecia importar-se tanto com o desespero dele, como se importaria com a cor dos olhos dos juízes da corte. Aconselho a contratar com urgência um bom advogado, pois para atuar nesse tipo de questão faz-se necessário alguém com vasta experiência jurídica, respondeu o outro, voltando-lhe as costas. Furioso, deixou ele a secretaria e meteu-se mais uma vez para o centro da cidade, num novo e desdobrado esforço, a fim de tentar localizar algum profissional que fosse especializado na matéria. Todavia, não obstante peregrinar por todos os gabinetes, nenhum dos bacharéis consultados mostrou-se interessado em defender sua causa, cada qual com suas evasivas e todos demonstrando total ignorância a respeito da lei número 3966/6, bem como de seus respectivos artigos e parágrafos. Sem mais ânimo e sentindo-se completamente desamparado, dirigiu-se para casa, onde rezou de joelhos e chorou copiosas lágrimas de desespero. Por alguns instantes imaginou que tudo aquilo não passava de um grande equívoco, talvez um engano relacionado a uma outra pessoa
que poderia ser um homônimo seu, inclusive no sobrenome. Logo, porém, traçou mentalmente outras conjecturas. Talvez algum vizinho, com despeita de seu sucesso, o denunciasse falsamente à justiça. Neste caso, poderia mover uma ação contra ele por danos morais e por injúria. Porém, tudo isso ficava no âmbito da mera hipótese e não trazia qualquer alívio prático para seu prolongado sofrimento, nem dirimia sua terrível ansiedade. Restava-lhe, pois, apenas esperar. Afinal, quem não deve não teme, concluía mentalmente invocando o jargão popular. Chegou uma hora antes da tão ansiada audiência. Seu aspecto era de quem não dormiu nada à noite, revelando ainda traços de angústia e desespero. Sim, era um homem honesto, não deveria estar passando por aquele vexame. Não havia nenhuma razão para que fosse acusado de alguma coisa. Assim divagava ele, fixando o olhar nos ponteiros de um grande relógio de parede, cujas pancadas pareciam mais lentas que as do seu coração. Anunciaram o seu nome. Ele entrou cabisbaixo e silencioso. Sentou-se defronte ao púlpito, sem tirar os olhos de um homem vestido de túnica talá preta, que mexia numa pasta, como que procurando alguma coisa perdida, ao mesmo tempo que fazia anotações numa agenda grande e de capa vermelha. Instado se não tinha um defensor, respondeu que nenhum deles se interessou por sua causa, mas que não tinham que temer, afinal, dizia nervoso e gesticulando com as mãos, era um homem honesto, não devia nada a ninguém, muito menos ao governo. O magistrado, após alguns instantes pensativo, abanou a cabeça, ergueu os ombros, levantou os olhos para o réu e anunciou secamente: Acácio Justiniano da Silva, o senhor foi acusado por este órgão do governo federal de um gravíssimo crime de conduta. Pela extrema gravidade de seu delito, este tribunal decidiu protelar o julgamento para uma data ainda não definida, de modo que o senhor terá o tempo necessário para se amparar com um bom defensor, que lhe será de muita valia quando for novamente intimado a comparecer perante esta corte. Ele ia falar, mas reprimiu-se. Estava mentalmente exausto e sentia-se sufocado. Era como se estivesse num eterno pesadelo, descendo a um abismo infinito e desconhecido. Tomado de uma confusão constrangedora, retirou-se. Em casa, atirou-se exausto sobre a cama, refletindo em tudo que até ali lhe acontecera. Que crime gravíssimo teria cometido? Então, mais uma vez, voltou sua mente ao passado, buscando descobrir algo, um ato, por menor que fosse, o qual pudesse servir para justificar tudo aquilo. Em vão, porém, não se lembrou de nada. Seu passado fora tão tranquilo quando fora toda a sua existência, até o momento em que recebera aquela maldita intimação que transformou sua vida num verdadeiro inferno, imputando-lhe uma culpa para a qual sequer conhecia as razões. Até ali vivera uma tranquilidade que só poderia ser excedida pela paz eterna da bem-aventurança. Sim, era um cidadão honesto, e por isso não devia estar passando por todo esse purgatório. Aos poucos sua vida transformou-se num verdadeiro inferno. Os poucos parentes que tinham abandonaram-no, os amigos distanciaram-se todos, os vizinhos passavam ao largo e constrangiam-se só por vê-lo. Em profunda tristeza e sentindo-se sozinho no mundo, recolheu-se num quarto da casa. Dias depois, acharam-no morto sobre a cama. Bem ao lado de seu putrefato cadáver, encontrou-se uma agenda grande e de capa vermelha, na qual constavam todos os delitos de que tinha sido acusado. Atrasado? Era a primeira vez que chegava atrasado à empresa. Por essa razão sentia-se transtornado. O episódio, posto que banal,
transformou-se para ele numa terrível mácula, numa nódoa que jamais poderia ser apagada do seu invejável currículo. Julgava-se culpado e demonstrava uma perturbação não habitual, a qual, por seu ineditismo, logo chamou a atenção dos colegas. Interpelado se havia algum problema, limitou-se a dizer que apenas estava cansado e que não dormira bem aquela noite. Um calor insuportável e ainda não chove. Tentava assim legitimar seus novos modos excêntricos. Esteve desse jeito o dia todo, cabisbaixo, quieto e introspectivo. Não almoçou, nem tomou seus cafezinhos costumeiros. Está doente? Perguntou-lhe o gerente com ares de preocupação. Não, senhor. Tive uma noite péssima, um calor insuportável. Repeti agora ainda com mais ênfase. Findo o expediente, retirou-se apressadamente, sem se despedir dos colegas e sem aquela habitual passagem pelo boteco da esquina. Em casa desabou no sofá, exausto e tomado de um profundo desânimo. Mirava o teto como se estivesse vislumbrando o buraco negro da sua própria alma inconsolada e abatida. Morava sozinho desde os 30 anos de idade. Embora ossasse agora pelos seus 40, não havia ainda pensado em matrimônio. Queria dedicar-se integralmente à sua profissão e o casamento, com a iminente possibilidade de filhos, poderia fazer minar seus objetivos profissionais. Dentre as muitas metas que estabelecera para sua ambição, uma delas dizia respeito exatamente à pontualidade. Acreditava que um bom funcionário, para ser bom mesmo, deveria ser preciso nos horários, tão rigoroso como um grande relógio de Londres. Agora, porém, havia interrompido uma sequência linear de assiduidade de mais de 5 anos. Não podia mais voltar atrás. Em consequência disso, passou a ocupar-se o tempo todo, como se tivesse cometido um grave crime para o qual se seguiria uma severa pena. Não encontrava nenhum motivo para o fatal atraso. Afinal, ponderava mentalmente, a empresa estava localizada apenas a 2 quarteirões de casa, de modo que nem sequer necessitava tomar qualquer tipo de condução, e andando todos os dias, e de tal modo que sempre chegava meia hora antes do início do expediente. Desta vez, porém, algo deu errado. O relógio não despertou no horário programado, muito embora tivesse intercalado 2 alarmes com intervalo de 10 minutos de um para o outro. Também não fora acometido de qualquer enfermidade. Tudo corria em perfeita ordem, dentro da mais completa rotina. Por qual razão isto veio a acontecer? O que estaria por trás de tamanho imprevisto? O tempo todo questionava a si mesmo dos motivos que levaram os relógios a parar. Por mais que se esforçasse, não conseguia aventar uma hipótese meramente física, algo intrínseco ao próprio mecanismo indicador das horas. No seu âmago, sentia-se como se tivesse transgredido o 6º mandamento sagrado, ou como se fosse o autor de um crime hediondo. O relojoeiro não encontrou nenhum defeito nos aparelhos, que pareciam trabalhar em perfeita harmonia. Tal constatação levou-o a deduzir que algo estranho devia ter acontecido, algum mistério para o qual tinha que descobrir a exata razão. Pensou em muitas coisas e se convenceu que ali andou pondo o dedo alguma entidade sobrenatural. Sim, talvez algum espírito desencarnado viera lhe cobrar alguma dívida passada, encontrando nos ponteiros do relógio o seu ponto fraco. Foi isso, pensou mais aliviado. A esta fatal constatação seguiram-se algumas reações imediatas. Na sexta, andou por um terreiro de Umbanda, onde tomou um passe e recebeu a bênção de uma Ialorixá. No sábado, compareceu a um culto pentecostal, submetendo-se a uma sessão de descarrego,
para a libertação dos encostos e outros agentes do mal, e por fim esteve domingo na missa da matriz, participando com extrema consternação do corpo e do sangue de Cristo. Ao fim de tudo, sentia-se como que redimido das faltas cometidas, incluindo aí a culpa que há dias lhe oprimia e que tanto lhe causava desgosto. Vida nova, dizia já consolado para si mesmo. Na manhã do dia seguinte, o alarme soou como de hábito, com a mesma pontualidade do famoso relógio da Inglaterra. Levantou-se, seguindo à risca o script costumeiro. Não queria que nada desse errado. Saiu cantarolando em inglês. Sentia-se enfim feliz e mentalmente revigorado. No caminho encontrou um velho de barbas brancas, que caminhava lentamente com os olhos baixos. Este achegou-se a ele e perguntou-lhe as horas. Foi quando percebeu que havia esquecido o relógio. Desculpe-me, esqueci o relógio, respondeu com um sorriso ríspido e forçado. Essa era a primeira vez que esqueci o relógio. O evento, igualmente banal, fê-lo estremecer. Deliberou então retornar correndo à casa a fim de buscá-lo. Encontrou-o em cima da pia com os ponteiros parados. Correu-lhe então frio por toda a espinha e arrepiaram-se-lhes os pelos. Um turbilhão de pensamentos aflorou-lhe a mente intranquila. Por trás deles pairavam entidades espirituais querendo atormentar-lhe a vida, tirar-lhe a paz. Via-se, pois, no fundo do abismo da desgraça. Então pensou em rezar, pedir socorro aos santos, leu o Salmo 91. Porém, não lhe restava tempo, estava atrasado. Saiu de casa ofegante, desesperado e correndo de um lado para o outro da rua. Esbarrou num homem, escapou de cair num buraco. Ao dobrar a esquina, mirou bem o relógio e notou que os ponteiros corriam normalmente. Sentiu-se mais uma vez aliviado e respirou fundo. Em seguida, porém, desesperou-se ao se dar conta que estava atrasado, muito atrasado. No ônibus. Entrou no ônibus pensando na vida. Sentou-se no único banco vazio que encontrou e ali permaneceu introspectivo e imergido em si mesmo, como se quisesse desvendar sua própria alma submersa em melancolia e desespero. Não reparou sequer nas curvas insinuantes de uma aprazível morena que estacionou bem à sua frente e que ria às golfadas ao celular. Um sentimento de culpa dominava-lhe a mente. Queria voltar atrás para fazer tudo diferente. Se pudesse regredir no tempo, certamente não incorreria naquele mesmo erro, porque a vida era assim tão injusta para consigo. Tanta gente ruim e de má índole que vivia fartamente e sem grandes dificuldades na vida, algumas das quais até felizes e esbanjando uma saúde de ferro, e ele ali chafurdado na lama, sem sossego, sem paz de espírito, desenganado da vida e de tudo. Por alguns instantes esforçou-se por não pensar em nada, ficando totalmente absorto. Fechou os olhos e tentou em vão toscanejar um cochilo leve. Logo, porém, sua mente despertou, tomada por um turbilhão de pensamentos desconexos, e caiu em si que não podia fingir nem fugir à sua dura realidade. De repente começou outra vez a pensar na vida que poderia ter sido e sentiu uma intensa vontade de lutar e vencer, uma força misteriosa que se imergia de dentro de si sem qualquer razão. Talvez ainda houvesse esperança, pensou. Não conseguia, porém, conceber mentalmente uma maneira que se lhe fizesse libertar daqueles terríveis grilhões. Tinha as chaves, mas não via porta alguma para abrir. Neste momento, quem o olhasse com algum interesse ou compaixão, talvez notasse um vestígio de lágrima
a formar em suas retinas cintilantes. Sentiu então uma inexplicável vontade de conversar sobre qualquer assunto e com qualquer pessoa. Queria ter alguém próximo, o pai, um irmão, amigos, enfim, uma pessoa que verdadeiramente o compreendesse e com quem pudesse desagasalhar o espírito e abrir todo o coração. Ali, porém, no vai e vem daquele veículo barulhento, era como se estivesse caminhando sozinho no ermo deserto, desamparado por Deus e por todos. Enquanto isso, o ônibus percorre o itinerário que se lhe incumbe fazer, parando ali para a descida de uns, detendo-se acolá para a subida de outros, e assim prosseguindo para seu destino. Em seu interior, vozes animadas mesclam-se com silêncios mórbidos e sufocados, como se no mesmo ambiente se dançasse uma valsa e se chorasse um defunto. E ele, alheio a tudo aquilo, voltava sua mente ao passado e culpava-se, deslocava-a para o futuro e se redimia numa ilusória esperança. E assim, tão disperso da realidade externa e de todos, não se deu conta de onde estava. Foi quando percebeu que havia passado do ponto em que deveria desembarcar. Levantou-se num salto e acionou com toda ligeireza a campainha. Desceu apressadamente e seguiu a passos largos pela Rua da Consolação. A amnésia nasceu minutos antes de o repórter Esso anunciar, e atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Era o dia 24 de agosto de 1954, uma terça-feira fria e de aspecto melancólico. Toda a gente que estava em casa quando ele nasceu rejubilou como se ali estivesse o futuro Nobel em medicina. O pai, médico cardiologista, não cabia em si de felicidade. Era o filho almejado, robusto como um pai e belo como a mãe. Se o casal já era feliz, o filho veio trazer-lhes novas alegrias, e a paz doméstica transformou-se em promessa de perenidade. Filho único, a criança crescia entre a brandura do pai e a rigidez da mãe. Enquanto um mimava, o outro disciplinava, e assim, nesse contrapeso de conceitos díspares, ia se formando o caráter e a educação do menino. Até completar 16 anos, todo ele respirava uma saúde de ferro e, ao menor sinal de moléstia, um simples resfriado, uma tosse passageira, um espirro vulgar, era de pronto submetido a uma rigorosa análise anatômica e outros cuidados relacionados à higiene e à alimentação. O pai era seu médico exclusivo, era quem fazia os diagnósticos, quem lhe aplicava injeções e quem lhe medicava. Nesses termos estavam as coisas quando o rapaz, completados 17 anos de idade, passou a apresentar sintomas de uma moléstia neurológica desconhecida, uma perturbação que lhe afetava a memória e que o fazia esquecer-se de sua própria idade. Lembrava-se de tudo, aliás, para qualquer outra coisa, tinha o que se convencionou denominar de memória de elefante. Era extremamente aplicado à matemática e sabia de cor toda a tabela periódica. Todavia, se lhe perguntasse que idade tinha, ficava indiferente e distraído, como se lhe tivesse pedindo para decifrar o manuscrito Voynich. É preciso acrescentar ainda que os efeitos desta misteriosa amnésia não se restringiam apenas a si próprio. Em vez disso, afetava também sua percepção acerca da idade alheia, e de tal modo que não conseguia atinar mentalmente sobre a diferença de idade entre um bebê e um ancião. O pai, que atribuía à medicina dotes quase divinos,
envidou todos os esforços a fim de descobrir a causa e a cura para tão terrível mal. Foram dias difíceis e desalentadores. Sentia-se ele impotente e culpava-se pelo malogro dos seus esforços, como se o simples fato de ser médico o tornasse obrigado a curar o filho. Por fim, resignou-se melancolicamente à fatalidade da doença, conformando-se com a dura tarefa de dirimir os seus efeitos sobre o jovem. A primeira batalha foi contra o amor e revelou-se um estrondoso fracasso. O filho, agora com 21 anos, entregou-se a uma tresloucada paixão por uma mulher 17 anos mais velha. A preocupação dos pais, no entanto, não era propriamente com a desproporção das idades de ambos, mas com a feiura da futura nora. Na opinião da mãe, a mulher era excepcionalmente feia, feia de uma maneira constrangedora. A batalha fora enfim vencida pelo filho, que se casou com 23 anos de idade. Deu-se isso no ano de 1977. Para espanto de todos, e mais ainda da mãe, o casamento revelou-se ao longo dos meses um oásis de felicidade. Esta, para não admitir que se equivocara, e no orgulho que lhe era bem peculiar, explicava que tudo isso se dava à própria enfermidade do filho, que o tornava incompetente para julgar a fealdade da mulher. Seja como for, o fato é que viviam em harmonia, combinavam-se e amavam-se como dois namorados que se amam pela primeira vez. 2 anos depois, em 1979, após uma gestação sofrida, teve a mulher o primeiro e único filho. Foi por essa mesma época que o pai do rapaz, já velho, adoecera gravemente do coração, vindo falecer no início do ano seguinte. Os anos passavam e a velhice seguia-lhe no encalço, trazendo consigo todos os seus dissabores. Ele, embora visse estampados diante de si os sinais do tempo, a cabeça meio calva e já embranquecendo, os olhos um tanto sombrios, a vista cansada, fraquejando aqui e ali, e reclamando de tudo e de todos, ainda assim não tinha consciência da sua própria ancianidade. A moléstia era, por assim dizer, o seu grande consolo, a ilusão que o fazia habituar-se à imobilidade da sepultura. Era começo de inverno do ano de 2015. O dia estava frio e cinzento. Acordou sorumbático e sem nenhum plano. A manhã, que era de domingo e já estava chuvosa, ainda mais o entristeceu. Sentou-se na cama, apoiando as costas na cabeceira, e por alguns instantes esteve a meditar sobre o sonho que tivera. A mulher, que nesse tempo orçava perto dos 80 anos, levantara-se mais cedo, fizeram o café e o aguardava como de hábito na cozinha. Súbito, ergueu-se ele da cama, em pé diante do espelho, mirou maquinalmente e, num salto para trás, deixou-se cair numa poltrona, apavorado e todo trêmulo, enquanto procurava certificar-se se de fato estava acordado ou sonhando. Ergueu-se novamente e encarou o espelho mais uma vez. Viu-se ali, tal qual era, um velho sexagenário. Desesperado, correu até a cozinha e o que lá encontrou era a prova cabal de que havia recuperado a memória. O cético. Repentinamente e sem qualquer razoável explicação, passou a manifestar um pavor obsessivo pelo inferno, e de tal modo que a simples flama de uma vela causava-lhe um calafrio por todo o corpo, ao que se seguiam uma súbita alteração dos batimentos cardíacos e uma prolongada secura na boca. Com o decorrer dos meses entrou a sofrer de pirofobia, que é o medo mórbido do fogo. Não suportava cenas de incêndio
e qualquer sinal de fumaça, ou mesmo uma simples fagulha de um rojão, eram para eles como se fossem chispas incandescentes a alertar-lhes sobre o fatal destino dos miseráveis pecadores. Não foi por outra razão que abdicou de ser bombeiro, que era uma tradição na família e também um grande sonho do pai. Imaginava incêndios infernais devorando suas carnes, enquanto sirenes atordoantes anunciavam a chegada do juízo final. Desconhece-se a exata razão que fez despertar nele todo este sentimento de angústia e pavor pelas chamas. Suspeita-se que principiou quando ainda era meninote, lá pelos 5 anos de idade, com as histórias da literatura de cordel que sua avó lhe contava todos os dias antes de dormir. Também entram nesse imbróglio de hipóteses as aulas dominicais de catecismo, com as quais aprendeu acerca da condenação eterna dos ímpios no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Acrescente-se ainda a todo esse emaranhado de especulações o seu grande fascínio por filmes de suspense e terror, especialmente aqueles produzidos pelo grande cineasta Alfred Hitchcock. Triste, exausto, aborrecido, empenhou-se com muito afinco na superação do singular problema. E para isso principiou pelos divãs nos consultórios psiquiátricos. Sem lograr quaisquer resultados práticos, buscou em seguida o auxílio das religiões, das seitas secretas, das igrejas pentecostais, dos despachos nas encruzilhadas, das sessões espíritas, dos rituais mágicos dos anjos, das cartas de tarô, da meditação transcendental, entre muitos outros ramos da mística universal. Mas foi tudo em vão. O medo das labaredas infernais perseguia-o à mercê de todo o seu esforço para se livrar dele. Por último, entregou-se de corpo e alma ao ceticismo. Foi quando passou a ler os filósofos existencialistas e nihilistas. Em uma semana deglutiu toda a obra de Friedrich Nietzsche, debruçou-se ainda sobre Charles Darwin e outros cientistas da vertente evolucionista. Leu seguidamente 3 vezes O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, com o qual se rendeu por inteiro ao novo ateísmo. Sentia-se por fim livre dos grilhões do inferno, inteiramente liberto do poder dantesco do fogo. Uma vez livre de Deus, pensava com um suspiro aliviado, não restaria mais nenhuma razão para se preocupar com o diabo, e menos ainda com o inferno e tudo o que a ele se relacionava. Era, pois, preciso comemorar tão grande libertação. Foi com este fim que convidou os melhores amigos da faculdade para um baile à fantasia, a ser realizado na mansão de um abastardo tio, que lhe cedera de bom grado o imóvel, com a única condição de que o devolvesse na ordem exata em que lhe foi entregue. O mesmo tio, por quem nutria grande devoção, financiou o evento. Era ele um próspero comerciante da cidade, proprietário de uma grande madeireira e fabricante de móveis para uso doméstico. A solenidade foi batizada de A Bacanalha, em referência à celebração realizada na antiga Roma em honra a Baco, o inventor mitológico do vinho. Formalizou-se a regra pela qual fosse barrada a entrada de quem não estivesse devidamente vestido a caráter. A criatividade era livre. Veio a noite do baile, tem-se início a bacanalha. O primeiro a chegar é um homem da caverna, seguido de uma bruxa e de um vampiro. O anfitrião está elegantemente vestido de bombeiro e sua namorada de uma sedutora deusa grega. Vieram em seguida Homer Simpson, Bob Esponja e a Mulher Gato. Adiante chegaram a Chapeuzinho Vermelho, o Chapeleiro Louco, a Noiva Cadáver, entre outros ilustres personagens da imensa fauna televisiva e cinematográfica. Deu meia-noite. O ambiente está euforicamente animado. Bebidas, som estonteante, gemidos sussurrantes, gritos e explosões de risos,
fazem realçar o aspecto carnal de um bacanal dionisíaco. A liberdade! A liberdade! Grita o bombeiro com um copo na mão, enquanto é voluptuosamente beijado pela sua encantadora divindade grega. Lá fora chove muito. Um forte barulho provocado por uma descarga elétrica faz apagar a luz do recinto. Mais gritos e mais gargalhadas. A festa prossegue dionisiacamente alucinante. Um enorme trovão rolou nos ares. Alguém bate à porta. O anfitrião vai atender. Abre-a e súbito dá de cara com um capeta que traz consigo numa mão um tridente e na outra uma tocha acesa. Um intenso calafrio corre-lhe por todo o corpo. O coração dispara, a boca seca, suor cai-lhe em baga pela testa. Tremendo e todo pálido, sai em disparada debaixo da chuva. Os raios cortam os céus, o cético desaparece na escuridão. É o recomeço do seu inferno. O otimista era um leitor voraz de livros de autoajuda e acreditava que o pensamento positivo podia transformar o mundo. O segredo de uma vida feliz está na sua mente. Este era seu mantra diário, o lema que norteava todas as suas ações e que resumia toda a sua filosofia de vida. Para ele, o pensamento positivo era como um imã que atrai as coisas boas. Por isso, nunca se ouvia dele frases do tipo: estou péssimo, a vida é complicada, meu chefe é insuportável, entre outras de iguais teores. Vigiava-se assim o tempo todo para não cair na tentação da negatividade. Toda essa sua disposição de espírito manifestava-se nas situações mais corriqueiras da vida. Ao levantar-se, abria a janela e dava bom dia às árvores, saudava os passarinhos e agradecia aos céus pela luz do sol e pelo aroma das flores. Quando almoçava, repetia 3 vezes: obrigado, obrigado, obrigado. Esforçava-se para não se encher de ira ou qualquer outro sentimento que porventura viesse a desviar sua mente dos bons pensamentos. À época, tinha ele 25 anos de idade, com boa saúde e uma situação financeira estável, ganhando o suficiente para sustentar seu otimismo e toda a sua coleção de best-sellers. Estava solteiro, mas apenas provisoriamente, dizia. Várias foram as pretendentes. No entanto, nenhuma delas fora capaz de satisfazer a seu exigente teste de positividade. Não queria cair nas amarras de uma mulher pessimista, cujos conceitos destoassem daqueles pelos quais tanto lutou e com os quais pretendia chegar ao mais elevado topo do sucesso. Queria compartilhar seus ideais ao lado de alguém que fosse do tamanho dos seus sonhos, uma companheira que pudesse despertar ideias otimistas, que estivesse disposta a superar todos os desafios e que se dispusesse a viver a vida em sua total plenitude. Entretanto, já dizia o poeta que quem nunca foi ferido zomba das cicatrizes. O mundo maravilhoso que construíra através da leitura dos consagrados livros de autoajuda principiou a desmoronar quando perdeu o emprego e caiu em depressão. As fórmulas prontas, as dicas e os macetes que aprendera e com os quais acreditava poder superar as procelas da vida pareciam não funcionar ou não surtiam nenhum efeito prático. E, para agravar ainda mais sua situação, fora cometido de terríveis hemorróidas que faziam minar todas as suas forças físicas e mentais. Com o andar dos tempos, já muito debilitado física e mentalmente, recorreu à medicina, com a qual superou os distúrbios psíquicos e se livrou das tão incômodas veias dilatadas. Seguidamente vendeu toda a sua coleção de livros e se embrenhou de vez no ceticismo.
Por fim, casou-se com Ana Lúcia, que só queria na vida ser feliz e ter muitos filhos. O fim de todas as flores. Rosa era seu nome, morava na última casa de uma estreita rua da periferia de uma pequena cidade. Vivia sozinha com a mãe, viúva desde os 40 anos de um vendedor de flores, com o qual se casara contra a vontade dos pais e com quem tivera esta única filha. A moça, embora de uma simplicidade agreste, chamava a atenção por suas formas perfeitas, pela extrema delicadeza com que tratava a todos e, principalmente, por seu peculiar gosto no cultivo de flores. Sua casa era como um pequeno jardim, onde acácias, amêmonas, cravos, azaleias, lírios, begônias, violetas, orquídeas, margaridas e rosas pareciam concorrer com sua própria beleza. Ah, quantas flores, diziam as mulheres. Ah, que flor maravilhosa, ecoavam os homens. No outro extremo desta mesma cidade, viviam dois belos e felizes rapazes, ambos filhos de prósperos comerciantes, ambos de igual idade e estudantes de biologia na mesma universidade. Eram amigos desde a infância, morando um e outro na mesma praça, onde cresceram juntos e onde conheceram Rosa, uma das muitas vendedoras da famosa Feira das Flores, evento muito conhecido na cidade e que atraía a presença de muita gente importante de toda aquela região. Ah, que flor mais bela, galanteou um. Ah, que flor mais linda, emendou o outro. Trocaram olhares, palavras e gracejos. Enamoraram-se ambos dela com igual fervor. A amizade entre os dois moços era aquela que resiste aos anos e da qual se pode dizer que apenas a morte tem o poder de separar. Um era como se fosse a extensão do outro, tal era a natureza do vínculo afetivo que os unia. Se fossem irmãos, diriam que provieram da divisão de um mesmo óvulo fecundado. A moça manifestou-lhes gratidão e os convidou a voltarem outras vezes. E ainda acharam tempo para falar sobre flores, plantas e outros assuntos do ramo da botânica. É claro que retornariam, garantiram entusiasmados. A partir daí as visitas tornaram-se frequentes e a amizade entre eles criou raiz, cresceu e floresceu como as próprias flores. Da amizade frutificou também o amor, e deste rebentou os espinhos, que fez sangrar os corações dos dois mancebos, os quais disputavam agora a mesma flor, a mais bela flor, Rosa, a vendedora de flores. A mútua afeição, outrora tão cultivada entre eles, perdeu o viço, a cor e o brilho, murchou enfim. De amigos floridos, inimigos desfolhados. Ela então se viu ferida entre abrolhos, cultivava o amor de um, mas não queria magoar o coração do outro. Confusa, deixou-se irrigar de tristeza. Com o decorrer dos dias, desistiu das flores e foi vender perfume. A casa, que dantes exalava os finíssimos aromas das flores, agora cheirava a natura. Que fim levaram todas as flores? Perguntava a mãe. Que se passava com a linda flor? Indagavam os vizinhos, os amigos, perguntavam todos. Triste, recolhia-se ela ao seu quarto sem flores, onde lágrimas caíam-lhe dos olhos como pétalas que se precipitam no chão na melancolia do outono. Num dia desses de lágrimas, recebeu ela a súbita visita de um dos rapazes, aquele a quem amava,
e por quem queria ligar-se para toda a vida. Este declarou-lhe amor eterno e lhe trouxe de presente um colar de diamante que comprara na Europa. Ela recusou o mimo e pediu-lhe que a poupasse de mais tristezas. Ele foi-se com o coração ferido. O tempo passava depressa e não desabrochava nela a alegria de viver. Recolhida outra vez em seu quarto triste e sem flores, visitou-a o outro numa dessas mesmas tardes de lágrimas. Este também lhe declarou amor eterno e lhe trouxe de presente uma flor, uma exuberante rosa vermelha. Nesse instante, os olhos dela brilharam como a aurora de um majestoso verão, as suas mãos tremeram, o seu coração disparou e os seus lábios tocaram os lábios dele. Então se amaram e construíram um belo jardim e plantaram flores e colheram flores e venderam flores e foram por fim cobertos com flores. O peso. Não obstante ter dormido bem toda a noite, amanheceu com a estranha sensação de estar carregando um enorme peso nas costas. Não sentia exatamente dor, mas a pressão exercida em seu corpo causava-lhe um excessivo incômodo que lhe fazia perder as forças, levando-o ao total abatimento. Inicialmente achou tratar-se de uma simples tensão muscular ou de alguma raquialgia transitória. Numa tentativa de aliviar o desconforto, ingeriu de uma só vez 2 analgésicos e mais tarde outros e outros, porém esses não surtiram qualquer efeito. Foi quando por fim deliberou procurar um médico. O ortopedista examinou-o cuidadosamente e requisitou alguns exames. O resultado mostrava que tudo estava em perfeita ordem, não havendo o menor sinal de qualquer anomalia em seu organismo. "Tem a saúde melhor que a minha", disse o doutor em tom de galhofa. O peso, no entanto, oprimia-o de tal modo que se sentia como se estivesse transportando um volumoso pedaço de ferro ou uma grande pedra em toda a região posterior das costas. "É coisa de sua cabeça", diziam os amigos numa tentativa de confortá-lo e, quem sabe, arrancar-lhe de seu espírito as preocupações. O método, no entanto, não funcionou e o homem continuava levando nas costas um peso maior que suas forças. Recorreu então à medicina alternativa, fazendo uso dos florais de Bach, da magnoterapia, da homeopatia, da naturopatia, entre muitos outros tratamentos disponíveis no mercado, os quais, em vez de aliviar o transtorno, faziam aumentar ainda mais o seu desespero. Tentou ainda a psiquiatria, que buscou curá-lo por meio da prescrição de poderosos sedativos e ansiolíticos. Seguiu assim à risca todos os procedimentos médicos e, após inúmeras sessões no divã, não logrou qualquer resultado prático. Decepcionado com as medicinas e com os médicos, recorreu então aos templos religiosos, aos terreiros de Umbanda, aos despachos nas encruzilhadas, às orações de fé e às cirurgias espirituais. Fez ainda promessas aos santos e até se entregou ao martírio do corpo, numa busca desesperada para se livrar do enorme peso nas costas. Tudo em vão. O peso continuava a subir-lhe na espinha, desde as espáduas até os rins, e seguia-o para onde quer que fosse. Tornou-se, pois, parte do seu próprio corpo e se conformou com ele. Naquela mesma noite deitou-se despreocupado e dormiu como uma pedra. Ao acordar, notou que o peso tinha se esvaído por inteiro de suas costas e que estava livre daquele corpo invisível e opressor. Sentiu-se estranho
e desesperou-se. O Sestro tinha a estranha mania de sempre cheirar a mão quando cumprimentava os outros. Inicialmente esperava a pessoa afastar-se e só então saboreava sua peculiar excentricidade. Com o tempo, porém, a prática tornou-se irresistível e passou a executá-la às escâncaras, sem nenhuma cerimônia e bem na frente de quem lhe estendia a mão. A abstinência dos cumprimentos tácteis era para ele um verdadeiro suplício e de tal modo o atormentava que não se constrangia em apertar a mão até de estranhos, como se os conhecessem, e muitas vezes fora por isso chamado de louco, sendo em 2 ocasiões agredido com tapas e pontapés. Se o hábito em si já causava estranheza e repulsa entre as gentes, acrescente-se a isso o fato de se tratar de uma pessoa de renomado prestígio intelectual, formado em psicologia pela Universidade de São Paulo, com doutoramento em psicologia social pela Universidade Nacional de Colômbia e especialização em clínica e saúde mental pela Universidade Pontifícia Bolivariana. Embora se desconheça absolutamente a motivação primária que o arrastou à prática de tão esquisito sestro, sabe-se que teve início pela primeira vez durante um pomposo evento em que esteve presente o governador do estado, que o cumprimentou com um caloroso aperto de mão. Emocionado, cheirou a mão, gostou e não parou nunca mais. Tinha à época 32 anos de idade. Obviamente que um costume assim tão bizarro fez suscitar comentários maldosos e generalizações infundadas. Houve quem dissesse, por exemplo, que o cacoete do psicólogo era a prova cabal de que a psicologia tinha a mesma utilidade que um aparelho para desentortar bananas. Quanto aos próprios colegas de profissão, esses geralmente preferiam se calar sobre o assunto, fosse por respeito à autoridade do doutor, fosse por simples constrangimento. Alguns, no entanto, para evitar situações de embaraço, buscavam contornar a situação, evitando cumprimentá-lo com aperto de mão, limitando-se apenas às cortesias verbais. Aconteceu que um dia, tendo ele almoçado, dirigiu-se ao seu consultório, onde o aguardava um novo paciente, um homem magro e ruivo, elegantemente vestido e aparentando uns 50 anos de idade, ou um pouco mais que isso. Este, assim que o viu, apertou-lhe calorosamente a mão, levando-a imediatamente ao nariz e cheirando-a com tão grande entusiasmo que de pronto chamou a atenção do psicologista, o qual, por alguns instantes, até se esquecera do seu próprio vício olfativo. Seguiu-se uma pausa de alguns segundos, quando o paciente lhe estendeu novamente a mão e, enquanto levava esta em direção ao nariz, disse-lhe um tanto sem jeito: "Então, doutor, eis aí a razão por que vim aqui, esse maldito sestro." Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.